eu sou a Tayana Conrad, começa mais um programa Alesp Conecta. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante que vem sendo discutido, né, desde o ano passado aqui no país, lá em Brasília, seria o tráfico de animais silvestres. E quem vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto é a Maíra Pereira Velez. Ela é presidente da Comissão de Defesa Animal da OAB aqui do estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Maíra. Muito obrigada, uma boa tarde a todos que acompanham aí a Rede Alesp. Tá certo, Maíra. Agora, para a gente começar aí nessa discussão, o tráfico de animais, ele movimenta pelo menos 10 bilhões, né, de dólares por ano. E, infelizmente, é do Brasil que sai grande parte, né, das espécies aí que movimentam esse mercado. Então, acho que a partir dessa informação, eu queria começar explicando para o pessoal de casa, né? O tráfico de animais silvestres é considerado um crime aqui no Brasil? Pois é, Tayana, é importante você tocar nesse assunto, porque a gente não tem um crime específico de tráfico de animais silvestres. No entanto, a gente tem uma lei de crimes ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, ela já tem mais de 20 anos, é bem consolidada no país, e o artigo 29 dessa lei fala sobre todos os crimes contra a fauna silvestre, exceto o crime de maus tratos, que é de um outro artigo da mesma lei, tá? Então, você capturar, caçar, apanhar qualquer espécie da fauna nativa ou mesmo da exótica que esteja em migração aqui no Brasil, uma ave, enfim, ou qualquer animal marinho. Fazer isso de maneira ilegal é considerado crime. Infelizmente, a gente tem uma pena muito baixa ainda para esses tipos penais, esses verbos penais, que seriam um crime de tráfico. O que a gente não tem ainda é uma legislação penal específica falando que traficar animais, de maneira geral, é crime. E a maioria dos juristas que lida com a causa animalista entende que seria positivo criar um crime específico e com uma pena mais grave, porque, infelizmente, hoje é praxe que esses traficantes, quando pegos, que não é fácil eles serem pegos em flagrante delito, porque eles se escondem o tempo todo da polícia e escondem esses animais nas rotas de tráfico, que vêm principalmente para o sudeste e para o sul do país, eles acabem ocultando tudo isso e saiam pela porta da frente da delegacia. Eles simplesmente registram um termo cerceado e uma atividade que é extremamente lesiva ao nosso meio ambiente, ao nosso patrimônio público, acaba por não ser punida de maneira efetiva. Então, quer dizer, nós temos aí uma legislação um pouco defasada, né, digamos assim, em termos de proteger, né, a nossa fauna. Sem dúvida, eu diria que ela já nasceu defasada, porque a lei de crimes ambientais, ela, como as razões dela são expostas, os motivos da lei, realmente ela é bem trabalhada, mas infelizmente eles colocaram penas muito baixas, ou seja, a pena efetiva que se cumpre, quando é considerado um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, com pena máxima de até 2 anos, é praticamente nula. Por quê? É obrigatório para o Ministério Público oferecer um acordo para esse infrator, para esse criminoso. Ele é obrigado a fazer isso. E aí, nesse momento, se ele se comprometer em não recair no mesmo crime no prazo de 5 anos, eles oferecem essa transação penal, ele nem sequer tem um processo contra ele e não é considerado culpado, né? Tem outras questões também que envolvem o crime de tráfico. É difícil você pegar no flagrante delito. Quem tem feito um trabalho magistral é a Polícia Rodoviária Federal, que realmente tem aí pessoas habilitadas para fazer esse monitoramento. Mas, infelizmente, como todo crime de tráfico, Dayana, a gente vê um problema sério, pouca fiscalização, né? Então, os agentes que fazem isso estão se capacitando cada vez mais. No momento em que eles são interceptados, esse criminoso, seja nas estradas do Brasil, seja em algum aeroporto, ou até já na venda direta aqui no sul e no sudeste, o que ocorre? Eles são presos e o animal apreendido. Sendo apreendido, ele vai ali, um delegado, tentar destinar esse animal oriundo do tráfico. É um animal silvestre, portanto, ele não é um pet que fique nas nossas casas, como um cão e um gato. O poder público tem pouquíssimo aparato, que são chamados os CETAS e CRAS, Centros de Triagem de Animal Silvestre, que fazem esse tipo de acompanhamento e reabilitação desses animais.
Quando eles conseguem uma vaga, eles encaminham. Agora, ocorre também um grande problema. Muitas vezes não há uma vaga para aquela espécie animal, porque cada espécie exige um tipo de local, de recinto diferente para recebê-los. Você tem espécies marinhas, enfim. E aí, quando não há essa vaga, muitas vezes ou o animal acaba morrendo após a apreensão, ou ele simplesmente fica nas mãos do próprio infrator, é o que a gente chama de depositário fiel. É como premiar, né, esse infrator, ele vai responder a um processo com uma pena baixa e ainda vai ficar com o animal. Infelizmente, isso ainda acontece no Brasil. E embora a gente tenha aí uma legislação que protege pouco, né, a nossa fauna, a gente tem aí movimentos ativistas muito importantes nessa área, né? Sem dúvida, Tayana. Eu acho que o ativismo tem chamado a atenção de toda a sociedade para tudo que está acontecendo em termos de meio ambiente. A gente tem desde aquele ativismo que a gente chama de ação direta, que é um ativismo considerado um pouco mais radical, em que eles visam, por exemplo, resgatar animais, e aí são muito mais os animais de produção ou animais de cativeiro, então, desde animais de zoológico, animais de laboratório, animais de produção que sejam muito maltratados, enfim, eles entram muitas vezes em laboratórios, fazendas, retiram esses animais, têm um compromisso com a não violência, mas eles acabam causando algum dano patrimonial retirando esses animais de lá, porque infelizmente para muita gente o animal só tem valor econômico. E muitos deles, vários grupos, mas um deles muito conhecido internacionalmente é a ALF, né? Que é Animal Liberation Front. Então, eles fazem isso, é um ativismo de ação direta. E nós temos vários outros tipos de ativismo que qualquer um pode fazer, entrando como voluntário em algumas ONGs regularizadas. Por exemplo, dispondo do seu tempo na internet, se você tem, por exemplo, 2 horas por semana ou a cada 15 dias, para fazer um trabalho de divulgação e de conscientização sobre toda a fauna silvestre e também sobre animais de consumo e animais domésticos. Isso é muito bacana. Eu acho que tanto para a pessoa que não pode se deslocar nesse momento de pandemia, é interessante dizer que é só procurar por essas páginas na internet, por essas ONGs, e eles vão encontrar modos de se voluntariar. Isso vai ajudar muito no combate, porque o principal meio de combate ao tráfico hoje, Tayana, é a conscientização. A World Animal Protection, uma ONG de referência, né, de Londres, mas que tem filiais em vários locais do mundo, inclusive no Brasil, ela tem um escritório aqui e fez um relatório que é chamado Relatório da Crueldade, né? Onde eles vão nos mostrar vários dados inéditos no Brasil sobre a questão do tráfico do animal silvestre. E é interessante verificar que, além da crueldade que ele sofre quando é retirado de seu habitat natural, onde ele está livre, pronto para exercer e expressar o seu comportamento natural, reproduzir, ter o seu companheiro, enfim, de acordo com cada espécie, é importante dizer que cada animal que, por exemplo, um cidadão comum compre por meios legais, de criadores legalizados, com nota fiscal, foi identificado, já houve essa identificação de que pelo menos 80% das matrizes e dos ascendentes desses animais vêm do tráfico. E isso é surpreendente, isso chama a atenção da gente nessa análise de dados, porque a gente verifica que até um animal legalizado contribuiu para retirar um animal da natureza de maneira ilegal. Ou seja, se você compra um jabuti, uma arara, um papagaio ou até uma cobra, mesmo que de origem legal, por exemplo, uma cobra não peçonhenta, tem muita gente que tem jiboias, né, no Brasil, você está contribuindo para tirar esses animais da natureza, eles sofrem longe da natureza e deixam de exercer a sua função ecológica, contribuindo para um enorme desequilíbrio ambiental, que em última análise faz mal também ao ser humano. E quanto a adquirir um animal silvestre de forma legal, como que é Uhum. esse trâmite? Até porque a gente vê por aí, a gente vê reportagens, né, de animais que são abandonados, colocando em risco aí a população, né, de um modo geral. Sem dúvida, Tayana. Você deve estar se referindo a esse recente caso aí do Distrito Federal, né, de um estudante de veterinária que acabou sendo picado por uma cobra naja, né? Veja o perigo da situação. Uma cobra naja é uma espécie que vem de fora, portanto, uma espécie exótica, não é nativa do Brasil. Naturalmente, é mais difícil você conseguir um soro antiofídico. É uma cobra de difícil manejo,
Para você alimentar uma cobra dessa, precisa ou comprar ratos ou roedores vivos e até coelhos ou congelados, quer dizer, não é qualquer pessoa que tem acesso a isso. E houve esse caso do estudante de veterinária lá do Distrito Federal que tinha essa cobra, foi picado por ela, foi parar na UTI por pelo menos uma semana. O Instituto Butantan, aqui de São Paulo, encaminhou rapidamente o soro antiofídico, que eram 2 ampolas que eles tinham, para que esse jovem não morresse, né? E eles tiveram que importar, a família teve que importar mais do exterior, porque não é fácil de achar um soro antiofídico, senão ele provavelmente viria a óbito. Então, espécies peçonhentas no Brasil, já para destacar, para criação comercial e para compra do cidadão comum, elas são proibidas. Espécies exóticas, então, nem se fala. Isso quer dizer que ele tinha esses animais de origem ilegal. Pode ser até que ele tivesse alguma autorização transitória para as jiboias, alguma coisa nesse sentido, mas todos os outros animais eram de origem ilegal. Um colega desse veterinário acabou também incorrendo no crime de obstrução da justiça, levando esses animais aí para um Aras próximo ali do Distrito Federal. Ele poderia ter picado elas todas, um outro animal doméstico, um cavalo, poderiam ter picado pessoas, inoculado veneno. Então você tem um perigo grandioso à saúde pública envolvido, né? Você tem uma irresponsabilidade enorme e tirando essas que são de origem do tráfico, que eu citei aqui nesse caso específico, as jiboias que ele tinha provavelmente eram de criadores comerciais. Então, como uma pessoa faz, infelizmente, para comprar um animal desse? Ela consulta os sites das secretarias do meio ambiente ou qualquer outro site que mostre os criadores legalizados, como o site do IBAMA, por exemplo, ligam para esse local, verificam a possibilidade de compra e tem que ser emitida uma nota fiscal para comprar um animal desse. O grande problema não é a compra, que não é tão dificultada, é como manter um animal desse, um animal que já vai estar num certo grau de sofrimento, porque vai estar longe de seu habitat natural. Pode ser até que ele não passe aquele estresse natural, né, que a gente chama da vida livre. No entanto, ele está longe de estar realizando e expressando seu comportamento natural, ou seja, um animal que não está de uma maneira análoga ao ser humano feliz, que não está exercendo e desempenhando o seu papel para a conservação da natureza, e certamente um ou dois retirados vão deixar de reproduzir muitos e muitos descendentes. Então, é terrível para o Brasil, tendo em vista que é o maior país em biodiversidade do mundo, que a gente não tenha uma política de fauna capaz de impedir o tráfico de animais silvestres no Brasil. E falando dessa parte de legislação, o que, que você acha que está faltando, né? Eu dei uma olhadinha também em tudo que estava acontecendo. O ano passado a gente teve grandes discussões no Senado sobre essa questão. E o que você acha que está faltando realmente para a gente conseguir proteger a nossa fauna, né? Pois é, Tayana, eu acho que tem várias questões aqui que a gente precisa conversar, né? Primeiro, o agravamento das penas pelos crimes que são relacionados a tráfico. Então, o agravamento das penas do artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais. Se ela realmente passar de 2 anos, ela já sai da competência do juizado criminal, que seria o que a gente chama de um tribunal de pequenas causas, de crimes de menor potencial ofensivo. Não é para um crime grave como o tráfico. Se a gente fizer uma analogia com os outros tipos de tráfico e diplomas legais que tratam dessas matérias no Brasil, por exemplo, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, são crimes gravíssimos. Todos eles têm uma lesão enorme à incolumidade pública e no caso do crime de tráfico de animais silvestres, não é possível reabilitar esses animais para reinseri-los à natureza. Não por uma questão técnica, seria possível se o animal tivesse em condições de saúde e sofresse um monitoramento e um acompanhamento sendo liberado na exata região geográfica de onde ele foi capturado. Pode, por exemplo, soltar uma ave de origem do interior da Bahia em São Paulo, porque ela vai causar desequilíbrio ecológico, pode morrer ou predar animais que também vão fazer falta na natureza. Ela tem que estar no lugar certo de origem dela. Isso tudo é caro, demanda acompanhamento técnico, é possível de fazer, até para animais que estão há muito tempo em cativeiro, mas falando a realidade
o que que acontece? O poder público não tem capacidade nem sequer de manter esses animais vivos em cativeiro, que dirá reinseri-los na natureza. E não tem capacidade porque não quer ou porque não tem orçamento? Porque não quer, porque orçamento pode e deve ser destinado. O artigo 225 da Constituição, no seu parágrafo 1º, inciso 7º, fala exatamente isso, que a gente veda legalmente, constitucionalmente, a extinção das espécies e também veda a crueldade. Então, é um compromisso público e também do cidadão zelar por isso. No momento em que você vê uma total ausência de políticas públicas, infelizmente, a gente tem um grande problema na mão, muito longe de ser resolvido. E a gente sabe também, né, que o fim normalmente desses animais é para colecionadores, para comercialização de couro, e para que mais esses animais são retirados então da fauna e levados para um habitat completamente desconhecido e leva ao sofrimento do animal também? Vamos lá, né? A gente tem a Lei de Política de Fauna, a 5.197, do ano de 67, que prevê algumas hipóteses, né? Por exemplo, legais até, como, por exemplo, você retirar esses animais do seu meio ambiente natural para fins de pesquisa, né? Os biólogos normalmente acompanham esses animais na natureza, é o ideal. Alguns são retirados para acompanhamento, para verificação da espécie, do desenvolvimento, registro, inventário desses animais, que é importante fazer também para dizer quais são as espécies que são autóctones de cada área, e isso é importante para que a gente tenha a visão completa e os estudos pertinentes relativos à nossa fauna, inclusive evitando um tráfico de animais silvestres para fora do país. Muita gente vem aqui, rouba a nossa biodiversidade, entra de maneira ilegal, e alguns países chegaram a patentear venenos de algumas serpentes ou de aranhas, como se fossem deles, né, utilizando como fármacos, medicamentos. Então a gente tem vários perigos envolvidos nessa questão. O que eu diria é que para uma política correta de combate ao tráfico, você precisaria, além de capacitar a polícia, ampliar todo o aparato público para receber esses animais, treinar pessoas e tomar muito cuidado para que os animais de alto interesse econômico, que valem muito no mercado negro, não sejam ocultados nesses centros públicos. Então, vamos falar a verdade aí. Tem alguns agentes públicos que não têm a capacitação adequada, muitos têm, fazem realmente um trabalho incrível, e tem agentes públicos que infringem a lei e que repassam, seja mediante algum tipo de vantagem ou até por troca, permuta, de maneira ilegal, esses animais para as mãos de pessoas que queiram comprá-los. Então a gente está com uma política totalmente defasada, equivocada. Infelizmente, o nosso governo federal não está envidando esforços no momento para combater isso, e você também não vê iniciativas dos governos estaduais. É importante lembrar que o meio ambiente é uma obrigação de conservação de todos os entes federativos. Então, é uma obrigação, portanto, que tem que ser compartilhada. A gente pode cobrar dos governos políticas públicas, pode e deve acompanhar a alteração legislativa, tanto no Congresso como nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas, e todas elas têm competência para legislar sobre isso. A única questão é que só no âmbito federal é possível criar ou alterar algo relativo a crime. Mas os estados e os municípios podem criar infrações ambientais apenadas com penas de restrição de direitos, como multa, por exemplo. Isso a gente tem em São Paulo. Então, a nossa Polícia Ambiental faz apreensões e multa os animais silvestres ali que estejam apreendidos, com penas até bem razoáveis, mas infelizmente tem gente que prefere não pagar e reincidir no crime, porque as penas pelo crime são muito baixas ainda, Tayana. E tudo isso que a gente vem falando, né, traz aí um dado que me deixou bastante assustada quando eu fui pesquisar um pouco sobre o tema. Essa atividade de tráfico de animais é a terceira maior atividade legal do mundo, né? E ela movimenta aí 38 milhões por ano no Brasil, né? É terrível. Existe essa estimativa, acho que é do Renktas, né? Pode ser que seja Isso. até maior. A gente não sabe os números exatos, porque a gente não tem como monitorar,
As apreensões são pontuais, como eu te disse, por falta de investimento público e de interesse dos nossos gestores, infelizmente. É preciso a gente conscientizar a população, mas também os nossos gestores públicos, para que eles entendam a importância da agenda ambiental, né? E a agenda ambiental não é só ação de comando e controle, Tayane, que são essas apreensões que são muito importantes. É educar a população e impedir lá no início, na ponta dessa teia toda, desse crime aí relacionado ao tráfico, que sejam retirados esses animais da natureza. Então, você tem verdadeiras associações criminosas já que são estabelecidas para financiar esse tipo de captura e lucrar muito com a venda desses animais. E, finalmente, se não houver quem compre, um mercado consumidor, não haverá tráfico de animais silvestres. Então, é importante dizer também que há uma estimativa de que mais de 90% dos animais traficados no Brasil, eles são traficados para consumo interno. Isso quer dizer que são brasileiros ou pessoas residentes no país, estrangeiros, que compram esses animais aqui dentro. Então, todo mundo que tem um papagaio, um jabuti, tem que pensar muito bem. Eu não estou dizendo simplesmente, e pela lei você teria que devolver esse animal, né, para o poder público se ele é de origem ilegal. Mas pelo menos que as pessoas assumam um compromisso hoje com a gente, Tayana. Se a pessoa tem realmente um papagaio, um jabuti, uma cobra, qualquer animal silvestre, seja de origem ilegal ou legal, não importa, assumam um compromisso de não adquirirem um outro após a morte desse animal. Já estará ajudando muito, porque provavelmente esse que você tem nas mãos já não tem mais condições e nem terá o aparato suficiente para voltar para a natureza. Então, um papagaio, por exemplo, vive na natureza sempre com um companheiro. É muito triste para um papagaio viver sozinho. É um sofrimento, é uma coisa que realmente não é natural da espécie. Inclusive, eles têm uma fidelidade, muitos deles vivem juntos um único companheiro até a morte. Então, se a gente é capaz de entender isso e projetar um sofrimento para um ser humano com o falecimento de um companheiro, por que, que a gente não tem sensibilidade para pensar que um animal sofre muito? Nós ainda temos possibilidade de estudar, trabalhar, e o animal, ele só tem a natureza que o homem conseguiu tirar dele. Então a gente pode dizer que a nossa fauna brasileira está perdida aqui dentro mesmo, né? São pessoas que querem transformar esses animais em animais domésticos. Aí entrando nesse assunto, se a pessoa adquirir um animal silvestre, não está conseguindo cuidar, a gente sabe que muita gente abandona. Qual é o caminho correto para voltar atrás? Ou pelo menos reparar o erro, né? Que já teve. O que acontece com essa pessoa se ela quiser devolver esse animal e qual é a pena que ela vai ter, enfim. Perfeito, isso é uma pergunta extremamente importante. De maneira alguma, abandone o seu animal silvestre, tá? Só saberão que você está de posse de um animal silvestre ilegal através de uma denúncia, né? Então, você já tem esse animal, existe a possibilidade de fazer o que a gente chama de entrega voluntária. Procurar um órgão ambiental da sua cidade, do seu estado. Se você não souber, ligue para os órgãos ambientais Secretaria do Ambiente, eles vão informar como você pode proceder essa entrega voluntária, tá bom? Nesse caso da entrega voluntária, a própria legislação penal isenta o infrator de qualquer pena. Ele não vai responder a processo e ele também, é importante dizer, não vai ter mais contato com o seu animal, tá certo? Você não vai saber o destino desse animal. Aliás, seu animal é realmente o termo errado. Esse animal não é de ninguém, ele é da natureza, criação. Então, você não poderia, como ser humano, intervir a ponto de lhe causar um sofrimento ou tirá-lo do seu ambiente de origem, né? Isso é extremamente deletério. Então, sem problema algum, se a pessoa quiser devolver esse animal, ela tem que procurar esses órgãos ambientais. No entanto, eu já alerto que não vai saber do destino desse animal, tá certo? E que também não haverá certeza de que esse animal vai parar no lugar adequado, porque infelizmente do momento que ele foi retirado do seu meio ambiente natural, ele não vai ter mais uma destinação por falta de políticas públicas no Brasil. Vai sofrer a mesma sorte daquele animal apreendido do tráfico, tá bom? Eu não sei se você tem esse dado, né, Maíra, mas que nem eu falei, a fauna brasileira está aqui dentro mesmo, a maior parte, talvez. Mas existe algum país já que seja um consumidor
forte já da nossa fauna, que algum lugar específico para onde são levados os nossos animais? Um comprador fiel, Olha, digamos assim? várias perfeito. Várias espécies de animais, Tayana, são traficadas também para fora do Brasil. As mais desejadas fora do Brasil são aquelas de alto valor econômico ou mais exóticos para eles, né? Então, primatas, mas principalmente aves, tá? Agora você vai ver répteis, você vai ver animais de todo tipo, como anfíbios também sendo traficados. Mas é muito comum que a gente saiba da destinação desses animais para a América do Norte, para a Europa, mas também para o Oriente Médio, né? Então, por exemplo, lá a gente tem no Oriente Médio colecionadores de aves, mas também no leste europeu, em Israel, infelizmente. O mercado para esse tipo de tráfico ilegal é amplo. E tem estrangeiros que compram de maneira legalizada e tentam conseguir uma autorização para levar esse animal para fora do Brasil, tá? Então, isso é pior ainda, né? Porque se você já tirou do seu ambiente, ainda vai levá-lo para fora. Houve o caso realmente da ursa marcha num zoológico do Piauí, né? E houve uma tentativa muito grande de uma ONG, de uma organização do terceiro setor, de trazê-la aqui para São Paulo. Também houve um outro local no Rio que tentou trazê-la. E por quê? Né? Porque uma ursa era uma ursa parda, né? Que tem origem aí na América do Norte, alguns países da Europa, enfim, ela não se adapta ao clima do Piauí de maneira alguma. Lá a média de temperatura beira 39 graus, então é um sofrimento terrível para um animal que tem origem em locais temperados, como Canadá, Estados Unidos, Europa, ter que sofrer o clima do Piauí. É completamente incompatível. Então, eles conseguiram até trazer essa ursa para um santuário, mas infelizmente ela depois disso veio a óbito, né? Porque já estava muito debilitada. Nesse momento, a gente tem um outro caso acontecendo, muito polêmico, no zoológico de Ribeirão Preto, em relação a uma elefanta, tá? Ou uma liá. Essa elefanta, ela já tem uma certa idade, é cega de um olho, está muito debilitada. Existe um santuário no Brasil, no centro-oeste do Brasil, que está disposto a receber essa aliá e a adaptá-la, né? E aí o que acontece é que o zoológico de Ribeirão Preto alega que apesar do recinto extremamente diminuto e dela sofrer maus tratos de uma outra aliá, de uma outra elefanta, porque existe um comportamento de dominância entre as fêmeas da espécie, ela não teria condições de ser transportada e que ali ela estaria bem tratada. Bem tratada, de fato, ela não está. Ela já foi retirada, ao que parece, de circo e, portanto, ela já chegou debilitada. E cá entre nós, zoológicos têm uma dificuldade, muitas vezes, de obter recursos para tratar desses animais. A lei, no entanto, no artigo 25 da Lei de Crimes Ambientais, dá a ordem de destinação desses animais. E zoológicos são da ordem preferencial. Se não for possível, em primeiro lugar, recolocar esses animais na natureza, e veja, uma elefanta para a gente é impossível, porque não é um animal de origem no Brasil, e eles não vão receber esses elefantes que foram traficados para cá ou comprados de circos de volta. Mesma coisa com leões e tigres, enfim, outros animais que não são do Brasil. A gente tem um problema muito grande nas mãos e esse santuário agora está abrindo os braços para receber. Eles têm condições ideais e técnicos que trabalham aí com elefantes há muitos anos, muito antes desse santuário existir. Então, lá em vida livre, sim, ela teria que se adaptar, mas seria em condições ideais, e mesmo que houvesse dominância de grupo, de outras fêmeas, ela teria hectares e hectares de vida livre para poder se adaptar, e esse comportamento neurastênico e de um animal tentar dominar o outro num recinto muito pequeno não ia ocorrer. Veja a dificuldade, a necessidade de financiamento público e muitas vezes de ações judiciais para contestar o bem-estar desses animais. Então a gente tem esse problema muito sério também, animais que vêm de fora para o Brasil. Os circos estão proibidos em muitos estados do Brasil, mas infelizmente não todos. Então a gente ainda tem remanescentes desses circos com animais, e eu queria destacar que tem circos maravilhosos que não precisam utilizar animais para entreter o seu público, como por exemplo o Cirque du Soleil, né? Então existem maneiras de você se reinventar, de você fazer um entretenimento bacana, sem precisar confinar esses animais em sofrimento extremo.
Tá certo, Maíra. A gente vai chegando ao finalzinho do nosso programa. É importante, então, acho que para a gente fechar aí toda essa nossa conversa, que dá para a gente estender aí para vários programas ainda, porque realmente é um assunto que precisa ser discutido, é importante a gente deixar o alerta, então, que as pessoas denunciem, sim, se elas sabem de alguém que está com esses animais confinados em casa, mas eu queria que você deixasse aí o caminho. O que você faz se você descobre que seu vizinho tem um animal silvestre em casa? Como que a gente faz essa denúncia? Pois é, a primeira coisa que você tem que fazer é ligar ou num batalhão de polícia ambiental, muitas cidades têm os batalhões de polícia ambiental, se não for possível, para a própria polícia militar, tá bom? E aí você vai realmente proceder uma denúncia falando que há uma infração ali, artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais. Esse artigo 29 prevê uma pena de 6 meses a 1 ano e multa, uma pena muito baixa, como eu te falei, né? Então, não pense que está numa grande punição para o infrator, mas aquele animal vai ser retirado. Você tem que pensar no momento de fazer essa denúncia, ela é importante para verificar se aquele animal está maltratado, qual a espécie, enfim. Então, se você tem acesso a um vizinho, a uma pessoa e acha que ela minimamente ouviria o que você tem a dizer, tente conversar com essa pessoa, dê uma chance para que ela mesma faça a entrega voluntária. Se você achar que isso pode te expor a perigo, realmente o caminho é a denúncia, tá? Então você liga e fala: olha, no endereço X tem uma pessoa que há tanto tempo, pelo menos desde que eu cheguei aqui, observo, tem um papagaio, tem um animal silvestre. Vão retirar esse animal de lá. E aí você vai ouvir todas as desculpas. Ah, eu não sabia que era ilegal, eu não sabia que estava maltratando, ou eu tenho depressão, eu preciso dele. Quer dizer, o ser humano é tão egocêntrico que às vezes é capaz de pensar que um animal silvestre vai curar a depressão dele, enquanto você tem milhões de animais abandonados esperando a adoção nos canis públicos e privados e que tem muito mais facilidade de alegrar a tua vida, porque são E animais você acaba domésticos que deprimindo o podem animal que tá com você. interagir. Você acaba deprimindo o animal que tá Exatamente, com você você. está punindo. Deprimindo, punindo. Muitas vezes esses animais vêm a óbito por doenças do cativeiro, né? E outra coisa, a pessoa que tem um animal desse é obrigada a procurar um veterinário especializado em silvestres. Não adianta você ter um animal desse também e cuidar de maneira inadequada. Cada um deles tem uma alimentação. Eu vejo muito erro de alimentação com aves. Então tem gente que pensa que um tucano come a mesma coisa que uma arara. E pelo contrário, o tucano chega, às vezes, até a matar outros pássaros para consumi-los. Isso pouca gente sabe. Ele precisa de um tipo de proteína específica, que você vai ter que suprir de alguma forma, né? No ambiente de cativeiro, no ambiente de confinamento. Se você não fizer isso, sim, você está incorrendo em graves maus tratos. Se não levar um médico veterinário também. E se esse animal for de origem ilegal, você está infringindo a lei, você pode ter problemas sérios com a justiça. E não tem por que a gente falar nisso, né? Hoje, Tayana, tantos e tantos animais carinhosos, lotando canis públicos aí, canis e gatis, animais de rua. Quem nunca pegou um animalzinho de rua, pelo menos para ajudar, para levar um veterinário? Você vê que eles acabam maltratados, mal cuidados. Alguns têm a sorte de serem animais comunitários, encontrarem comerciantes ou pessoas que os ajudam, mas a maioria acaba morrendo nas ruas. Então, em vez de pensar em ter aquele animal exótico que hoje você não precisa, ou aquele animal silvestre na sua casa, você tem que pensar em ter um animal doméstico bem cuidado e observando os princípios de guarda responsável. Na dúvida, consulte um médico veterinário, mesmo que você tenha um silvestre, seja ele de origem ilegal ou legal. Veja as condições que aquele animal tem de sobreviver ainda, se é possível reintroduzi-lo. Procure saber se há algum programa de reintrodução, porque você vai estar fazendo um favor para esse animal. Na impossibilidade, aí você tem que entregar para o órgão ambiental e você estará isento de pena. Mas o que eu peço é isso, que a gente divulgue aí esse slogan que silvestre não é pet. A gente tem muitos animais para poder conviver no nosso lar com muito carinho, sem precisar fazer mal a eles e à natureza. Tá certo, Mayra, muito obrigada. Já estendo o convite aí para outros programas, para a gente não só falar dos animais silvestres, mas dos outros animaizinhos, que a gente sempre gosta de trazer esse assunto aqui para a TV, para a Rede Alesp, para a gente continuar aí também protegendo, né, esses animais. A gente tem também a gente tem a Comissão de Meio Ambiente também na Assembleia Legislativa que discute esses assuntos, então eu acho importante a gente continuar trazendo esse assunto para quem está em casa. Muito obrigada, viu, Maíra?
Eu que agradeço, estou à disposição aí da Rede Alesp. Obrigada, Tayana. Obrigada. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. Para rever esse programa ou qualquer outro da nossa programação, é só acessar o nosso canal no YouTube da Rede Alesp. Até um próximo programa. Tchau, tchau.